A nossa tendência humana é de nos afastarmos da graça de Deus para produzirmos a nossa própria religião. Uma religião que se baseia numa justiça própria e numa relação que nos apresenta como alguém que tivesse algum mérito diante de Deus. Por isso, a renovação constante é fundamental. Já dissemos em outros vídeos o quanto carecemos ser renovados pelo Evangelho e da graça de Jesus Cristo. Falamos também do papel e da importância da pregação do Evangelho nesse processo de renovação. Mas quais seriam os sinais que permitem concluir que uma igreja está experimentando um processo de renovação? O que começa a acontecer numa igreja que vivencia um processo de despertar, de avivamento? Neste vídeo apresentaremos 6 sinais de renovação da igreja. Fique conosco e seja bem-vindo ao canal Teologia Missional. Muitas igrejas estagnadas, com seus membros nominais, onde as pessoas já parecem acomodadas numa rotina religiosa, carecem passar por revitalização. Isso, porém, pede por trabalho e engajamento, especialmente a partir da liderança e do seu pastor. Como nós já dissemos em outros vídeos, passa por instrumentos que o Espírito Santo de Deus utiliza para operar renovação. Estamos falando especialmente da oração e da pregação. E quando falamos da pregação, não se trata de qualquer mensagem anunciada do púlpito, mas da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas e quando é que a renovação começa? Como eu sei que a minha igreja pode estar passando por um despertar, por um processo de renovação pelo Evangelho? Em seu livro Igreja Centrada, o pastor americano Timothy Keller fala a respeito de algumas características ou sinais da renovação. Vamos apresentar aqui 6 destes sinais. Primeiro, conversão de membros nominais da igreja. Aquelas pessoas que já há anos frequentavam programações da igreja, mas que nunca haviam compreendido de fato o Evangelho, experimentam um novo nascimento. Nota-se um novo entusiasmo nessas pessoas. Nota-se também que elas começam a falar da sua fé, dão testemunho como nunca haviam feito antes. Esses membros chegam a demonstrar tristeza e arrependimento com relação a pecados que antes sequer elas viam como coisas erradas em suas vidas. Esse processo vai contagiando outras pessoas na igreja e até mesmo de fora dela. Segundo, o fortalecimento da comunhão na igreja. Uma consequência de pessoas transformadas pelo Evangelho é que elas começam a compreender o quanto são pecadoras e, ao mesmo tempo, o quanto são agraciadas por Jesus Cristo. Isso torna as pessoas mais humildes, elas começam a ficar mais compreensíveis e tolerantes com o próximo. Quando os membros da igreja vão compreendendo o quanto são devedoras diante de Deus e, ao mesmo tempo, o quanto são agraciadas, elas se tornam mais humildes e amorosas. Elas vão deixando a fofoca, os julgamentos, as intrigas e as competições. A confiança entre as pessoas aumenta. As pessoas percebem que não precisam mais viver isoladas, nem tentam aparentar aquilo que não são. Essa autenticidade e empatia produz relacionamentos mais verdadeiros e sólidos na igreja. Terceira característica de uma igreja que está passando por reavivamento. A igreja começa a ver pessoas não cristãs se convertendo. Essa é uma consequência dos 2 sinais anteriores. O testemunho ousado de algo diferente que Deus está fazendo tornará a igreja mais atraente aos de fora. À medida em que a igreja se torna mais viva, humilde e ousada em seu testemunho, mais pessoas são atraídas para essa igreja. Os membros passam a ver a igreja com outros olhos, passam a confiar mais nela e sentem-se mais motivadas a convidarem outras pessoas. Lembremos aqui a igreja primitiva, que nascia, conforme o relato do livro de Atos, testemunhando um estilo de vida que fazia com que eles contassem com a simpatia de muitas pessoas. E assim, o 2º capítulo de Atos termina dizendo: "E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos." Isso mesmo, o próprio Deus tem alegria em acrescentar pessoas a uma igreja viva, dinâmica, amorosa, solidária, que recebe e vive o Evangelho. A conclusão óbvia é que uma igreja que experimenta renovação experimentará também crescimento. Quarta característica, um renovado interesse no serviço. De modo geral, todas as igrejas possuem diferentes departamentos, iniciativas, ênfases e ministérios. Uma igreja pode enfatizar mais a evangelização, enquanto outra dá destaque à diaconia.
Uma igreja pode ter um forte ministério de jovens, enquanto outra dá destaque ao ensino para adultos. Quando uma igreja passa por processo de renovação pelo Evangelho, ela começa a experimentar um despertar nas mais diversas frentes. Mesmo aquelas áreas que não eram tão enfatizadas na igreja, começam a surgir como interesse das pessoas e novos ministérios começam a aparecer. Tudo isso implicará também numa renovação da sensibilidade dos cristãos para com os pobres, os necessitados da comunidade. As vocações começam a ser compreendidas como oportunidade para servir a Deus em todos os âmbitos da vida e também da sociedade, buscando justiça para todos. Chegamos assim à quinta característica de uma igreja que experimenta renovação. Ali acontece uma nova adoração. Quando uma igreja passa a experimentar renovação, todas as áreas são impactadas. Já ficou claro que membros nominais e novos membros começam a demonstrar um entusiasmo diferente com Deus e a igreja. Isso levará, inevitavelmente, a uma nova relação com o culto, a adoração e o louvor. A liberdade que as pessoas experimentam com a graça de Deus e a sua presença no Espírito Santo impactará a sua adoração. A santidade, o amor e a presença de Deus se tornam algo real, magnífico, impressionante no coração das pessoas. Tudo isso afetará o culto. A formalidade costumeira será afetada, mas também não se trata apenas de algo emocional ou artificial. Pelo contrário, a clara percepção da presença de Deus edifica a igreja e a leva a responder a Deus. E o sexto sinal numa igreja que está experimentando renovação pelo Evangelho é que essa renovação produz pessoas mais humildes. Nós já mencionamos isso antes, quando apresentamos o sinal do fortalecimento da comunhão. Quando as pessoas se tornam mais humildes, isso terá impacto na comunhão e nos relacionamentos e também oferecerá um bom testemunho aos de fora. Mas cabe aqui ainda um destaque a mais. A verdadeira humildade, como é óbvio, consiste em reconhecer e depositar diante da cruz do Cristo todo orgulho, vaidade e vanglória. Mas humildade não consiste, por outro lado, em desvalorização e humilhação pessoal. A verdadeira humildade consiste num conceito saudável que a pessoa passa a ter de si mesma, de sua identidade em Cristo. Ela se reconhece pecadora, merecendo a morte e a condenação. Ao mesmo tempo, ela sabe-se perdoada, aceita e amada por Deus. Portanto, a sua relação com as pessoas, sejam elas cristãs, como ela é ou não, passa a ser pautada por uma nova identidade. Não é mais necessário nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nada de tratar as pessoas com desdém. Mesmo que os outros discordem dela, não significa que são suas inimigas. O fato de sermos salvos não nos coloca acima dos outros. Afinal, somos todos pecadores que carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Então é isso, esses são os sinais, 6 sinais que podemos observar no dia a dia de uma igreja que passa a experimentar a renovação pelo Evangelho. É claro que podem existir outros. Para resumir, é impossível que uma igreja permaneça na mesmice quando o verdadeiro Evangelho de Cristo é anunciado e opera nas pessoas. Para finalizar este vídeo, deixo uma citação do pastor Timothy Keller sobre este tema. Quando o cristão percebe que não salvou a si mesmo, mas foi resgatado da pobreza espiritual, naturalmente muda de atitude para com o que vive na pobreza física e financeira. Ou seja, com a transformação na vida das pessoas da igreja, esse povo, a igreja orgânica, ela influenciará toda a cidade, toda a redondeza, enfim, gerando efeitos abrangentes em toda a cultura. O Evangelho da graça de Deus em Jesus impacta, renova, transforma. Pessoas renovadas pelo Evangelho inevitavelmente causarão impacto e transformação na realidade em que vivem. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.